No fim de semana, o deputado Eduardo Bolsonaro foi eleito aqui em São Paulo e nós estranhamos tanto quanto o professor Vila, né? Já falou várias vezes sobre isso, né? Onde é que mora o Eduardo Bolsonaro? O que ele tinha feito antes de ser eleito por São Paulo? Mas ele foi eleito por São Paulo com uma votação que não deixa qualquer dúvida, né? Ele divulgou um vídeo tentando distanciar o pai Jair da crise no PSL. A briga com a deputada Joyce Hasselmann continua. Eduardo comparou a parlamentar, olha que infelicidade na comparação, uma porca de desenho animado. E ela o chamou de picareta e zero esquerda. A porca é a Pepa, né? No vídeo, Eduardo Bolsonaro aproveitou para abordar o afastamento dele da liderança do governo no Congresso. Ela diz no Facebook, estou deixando a liderança do... Não está deixando nada, foi demitida a Joyce Hasselmann, cortada a cabeça, porque ela quebrou a confiança do presidente da República, porque ela estava agindo de maneira contrária ao presidente. Isso não é liderança de governo, isso é liderança da oposição. Ela vai dizer que está muito leve, né? Se tem uma coisa que ela não está, é leve, pode ter certeza disso. Nossa, que horror, não? Baixaria, não? É, baixaria, nível, ridículo. A Joyce Hasselmann, que botou o nome dela ali na candidatura do Bolsonaro no primeiro momento, né? Ô Zé Paulo, não tem como E sai voltar assim, isso aí, corrida, né? né? Não tem Hein? como retaliar esse casamento, como diz o presidente da República. Depois de toda essa roupa suja lavada em praça pública, né? Eu acho que não há casamento que resista a isso. Nessa semana, a gente deve ter uma definição aí. O presidente da República foi viajar, até daqui a pouco a gente pode ouvir, porque ele já falou lá, já chegou ao Japão, já deu declarações lá a respeito desse problema Mas como todo. costumo dizer, a crise viajou? Isso, essa é uma. Eu estava pronto aqui para uma deixa para lembrar essa frase que foi repetida. Era repetida com frequência quando o Sarney, o então presidente Sarney, se ausentava do país, né? A crise viajou. Mas eu acho que não tem como voltar atrás. Esse grupo do presidente da República aí tá fora do PSL. Vão ter que arrumar um outro jeito aí, um outro partido. Né? O grau, né, de ofensa pessoal, né, nas palavras, tanto de um lado quanto de outro aqui, Thaís Herédia. Eu não tô só dizendo Claro. a respeito daqueles sabe, que continuam Pedro, no partido, não. Que eu conversando com as minhas fontes, aí eu cubro economia, então acabou vindo mais gente desse setor, né? Surgiu uma preocupação que é a seguinte, a gente já sabe e aprendeu que o presidente Bolsonaro tem uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas, né? E é por isso que ele vai se fechando cada vez mais. O problema é que isso também começa a ter peso do lado de lá, ou seja, quem vai confiar no Bolsonaro para aceitar fazer parte do programa dele, para aceitar fazer parte do governo dele, que não aqueles que são exatamente radicais ou extremamente radicais como ele, né? Então, a preocupação é um pouco essa, assim, é uma radicalização do governo, não só porque o próprio presidente é radical e seus filhos também são, mas a falta de confiança de que qualquer pessoa que tem ali um termômetro de mais bom senso, de mais serenidade e equilíbrio, se vai confiar ou qualquer coisa que diga o presidente para fazer parte desse governo. Quer dizer, vai se formando um núcleo que é extremamente radical e sem um contrapeso, sem um fiel da serenidade. Tem essa alguém é uma que acreditou, né, Thaís? Oi? Alguém que acreditou e parece que continua acreditando. Sérgio Moro. Pois é, Sérgio Moro, Paulo Guedes, né? Mas isso, eles têm pastas um pouco separadas dessa briga política, né? Falta Mas ao de qualquer presidente, forma né, é isso, Thaís? é essa a preocupação, é quanto dessa radicalização, porque a gente já sabe que aceitar ir para o governo é aceitar um risco, inclusive jurídico, né? De sofrer processos e tal, e ter toda a exposição pública. Mas aceitar ir para um governo Bolsonaro que radicaliza a cada tempo e que quebra alianças que a gente entendia como sólidas, como essa, por exemplo, com a Joyce Hasselmann, que chamava o presidente de Jair, porque estive com Jair, não saía do gabinete dele, né? Ô, Thaís, exatamente. O que falta ao presidente, né, é aquela ousadia do equilíbrio, né, que aliás é o título de um livro do ex-senador e ex-ministro da Educação, Carlos Chiarelli. Falta isso, né? É como se ele tivesse um certo pudor de ser equilibrado. Ele se jacta disso. Há diversos vídeos do
do ex-presidente por aí afora, em discursos que ele faz, do ex-presidente, não, do atual presidente, né, por aí afora, por onde ele anda, ele se orgulhando disso. Não, vou mudar meu estilo e tal, e fica reclamando de que a classe, de que ele sente, ele chegou a dizer que sente um certo asco, né, de ter que conviver com certas pessoas e tal, uma clara referência à classe política da qual ele faz parte há 28 anos, né. Então é sempre uma situação que isso não vai levar a lugar nenhum, né? Muito menos ao êxito do governo dele. A não ser que essa seja uma estratégia do presidente de fato, e tentar de alguma maneira demonizar a classe política e tal, que eu acho que esse é um jogo perigoso, que leva sempre a uma situação de autoritarismo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o governo dele será comprometido, o êxito do governo dele será comprometido em alguma medida, sabe, enquanto o primeiro ano é tudo graça, apesar de todas as crises, é tudo assim, entra no folclore, etc e tal, mas depois as pessoas começam a se preocupar com o seu próprio futuro. Eu me refiro aos políticos mesmo, né? Aos profissionais da política. E aí sim a situação dele pode piorar substancialmente, sobretudo na correlação de forças políticas do Congresso Nacional. Temos uma declaração aqui do Major Olímpio, né? O Major Olímpio acha que o presidente foi alvo de uma armadilha. Vamos saber o que é que isso significa. Temos, nesse momento, uma crise instalada em que ninguém no PSL está contra o presidente. Nós nos posicionamos contrários a uma armadilha que foi colocada para o presidente por filhos, por advogados inescrupulosos, e isso nós não vamos concordar de forma nenhuma. Eu não acho que o presidente seja tão suscetível a uma armadilha criada pelos próprios filhos ou por quem quer que seja. Me parece, e a gente já tem aí de observação mais próxima do Jair Bolsonaro, ainda na condição de candidato à presidência da República, mais de 1 ano e meio, né? Se a gente pegar aí abril do ano passado, março do ano passado, um tempo importante de observação, ele tem na conflagração, na disputa, no racha, um método, né? Então é o Gustavo Bebiano, é o general Santos Cruz, depois é o ataque ao Supremo Tribunal Federal, depois é a Câmara dos Deputados, ao presidente Rodrigo Maia. Vamos nos lembrar aqui da campanha que o Carluxo fez contra o Rodrigo Maia. Aqui não entra o mérito se é justo ou injusta, se ele estava certo ou não nas críticas. O Rodrigo Maia não é alguém que deve passar batido a críticas, deve ser isento a críticas, mas existe um tom e existe a boca de quem parte a crítica feita, né? Foi ao partido do próprio presidente da República agora, então permanentemente eles trocam o oponente raramente é alguém da oposição, né? Eu fiz essa lembrança aqui semana passada, a gente raramente ouve o ex-presidente da República se referir a algum partido de oposição, até porque a oposição formal nem existe, né? Ele ataca instituições, ataca o Supremo, ataca o Congresso Nacional, ataca o PSL, o próprio partido, outros partidos políticos, às vezes passa a mensagem para a população de que político é tudo uma grande, né, uma grande massa de sacanagem, que a política é algo que não presta. O filho dele, o Carluxo, se refere permanentemente ao tal do sistema, porque é uma luta contra o sistema. Então me parece que é alguma coisa raciocinada, né? Eles querem passar a impressão de que primária, o presidente Jair Bolsonaro exatamente, é pueril, né, juvenil, que o presidente Jair Bolsonaro é alguém, é um ungido que veio à Terra lutar contra o sistema apodrecido. Quem estiver ao lado dele é também heróico. E quem estiver contra ele é necessariamente um bandido que merece ser destruído. Alguém do mal. E as pessoas vão sendo atropeladas por essa lógica criada, né, pela família Bolsonaro. Então eu discordo da tese do senador Major Olímpio de que o presidente está sendo envolvido por uma crise provocada pelos filhos. Eu acho que o presidente é o agente dessa crise. Ele é o motor dessa crise, dessa estratégia de permanente conflagração. Agora, eu acho que ele está muito preocupado com a eleição de 2022. Eu acho que o que passa pela cabeça dele é chegar ao segundo turno em 2022. Então ele mantém essa tropa unida na internet, são os radicais, pau na máquina o tempo todo. É uma tensão o tempo todo. Porque o que o presidente apresentou até agora de projeto para o Brasil? Ele pensa o que para o mandato dele? A gente tem alguns projetos solteiros do Paulo Guedes, né? Alguma coisa que pode ser que chegue, pode ser que não, mas
qual é a tese do presidente Bolsonaro? Que país ele quer apresentar para os próximos 3 anos, além de uma série de platitudes que ele solta aqui ou acolá, né? Ninguém sabe exatamente. Então, me parece que ele quer essa coisa da eleição, né? É porrada, 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 e 2022... O problema é que ele está perdendo, né, Rafael, os grandes cabos eleitorais que ele teve, né, nesse período aí, até ser eleito presidente da República. Como a gente já disse aqui antes, nós temos um presidente que não cisca para dentro, né, como se recomenda em política, uma velha lei da política. Ele cisca para fora, ele vai expulsando os aliados. Você vê a quantidade de pessoas, né, de políticos que se dedicaram. É claro que esses políticos foram beneficiados pela ligação à candidatura dele, mas alguém tem dúvida de que Joyce Hasselmann teria sido eleita deputada? Que a Janaína Pascoal teria sido eleita deputada com excepcional votação? É claro que seriam eleitos em qualquer quadro, né? E essas pessoas vão aos poucos tendo ali uma posição mais crítica, no mínimo mais cautelosa em relação ao presidente. E quando ele mantém esse comportamento na esperança de manter a tropa unida, mas que tropa, né? Só mesmo a raia miúda, e aqueles que são os cabos, os sargentos, né, os capitães, os oficiais enfim, aos quais são delegadas as atribuições específicas de controlar ou de liderar aquelas tropas específicas. Eu acho isso, assim, eu acho que mais do que o que há é uma falta total de estratégia. Não tem estratégia política ali. Tem aquela coisa de ir assando e comendo. O presidente diz uma bobagem hoje, tenta consertar essa bobagem fazendo outras bobagens, né? Foi o caso do PSL. Você vê no que isso se transformou, né? Se havia, como certamente havia, desconfiança, e há desconfianças em relação à questão da grana, do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, que isso fosse feito, até por ser o partido do presidente, que fosse feito dentro dos padrões aí normais. Mas não precisa nem se esconder muito, mas não precisa ser o presidente, né? Bota alguém do grupo dele para trocar tapas ou ir para a briga de rua lá com o presidente do PSL. Mas o presidente da República não, né? Quando ele traz para ele, né, para dentro do gabinete dele, uma briga de rua, aí vira o que virou.